Olá! Nesse vídeo nós vamos falar de divisão. O que é dividir, né? Quando utilizamos a operação de divisão, o que nós estamos tentando ou qual a intenção nossa em fazer isso? É fracionar em partes iguais, tá? Então eu tenho um total, um valor total, e eu quero dividir este valor em partes iguais, o máximo possível. Todo mundo já viu, né, já deve ter se deparado com uma conta de divisão. E nela tem elementos que nós precisamos identificar e saber, né? Não só o nome, mas a função de cada um, o que é cada um representa. Então vamos lá, ó. Tenho aqui uma divisão, inclusive ela já está montada para que seja desenvolvido o algoritmo dela. E eu vou falar para vocês cada coisa que tem na divisão, cada elemento. Então, ó, eu tenho aqui o 12, tá? Que ele se chama dividendo. O que é esse dividendo? É o total daquilo que eu tenho, tá? É o total daquilo que eu quero dividir. Então, 12 balas, 12 reais, o que for que eu quero dividir. Este é o total. Aí eu tenho 4, nesse caso aqui. Esses números aqui, pessoal, estão sendo representados, tá? Nós podíamos ter outros valores, mas cada um tem a sua posição, cada um representa uma coisa. O 4, o divisor é aquilo, eu pego o dividendo, que é o total, e eu quero dividir em quantas partes? Então, a quantidade de partes é o divisor, tá bom? Quando eu pego um total e divido em partes iguais, eu preciso saber quanto que cada parte vai ter. Então, isso daqui a gente chama normalmente, né, para ficar mais rápido, de resultado. Mas o nome correto é quociente. Então, o quociente eu pego o dividendo, que é o total, divido pelo divisor, que é em quantas partes eu quero dividir, vou encontrar quanto que eu vou dar, entregar, quanto que vai obter cada parte, tá? E além disso, eu tenho o resto. Esse resto aqui é o que sobrou. Eu tenho o total, dividi em quantas partes? Quanto que cada parte vai ficar? E assim eu digo, sobrou alguma coisa ou não? Esse 12 eu deixei, por quê? Porque aqui eu estou representando um algoritmo, né? A forma da gente realizar a divisão. Ele só faz parte da resolução, mas eu achei interessante deixar para vocês não acharem que foi uma coisa direta a divisão aqui, tá bom? Uma coisa que na minha época de escola, eu vou falar assim, na época de aluna, né, não de professora, a gente falava muito, era da prova real, tá? O que essa prova real representava? Era uma forma da gente analisar se a conta que a gente fez está correta. Eu vou pegar o mesmo exemplo que eu peguei para falar dos elementos de divisão. E lá, ou melhor, aqui no exemplo, era 12 dividido por 4 igual a 3 e o resto zero. Quando eu vou fazer a prova real, o que eu faço? Eu pego o total e isso tem que ser igual a quantas partes eu queria dividir vezes quanto que tem cada parte. E mais o resto, porque o resto também faz parte do total. Aí eu faço aqui, ó, 12 igual 4 vezes 3, 12, tá? Mais zero. Por que você fez 4 vezes 3 primeiro e não 3 mais zero? Porque quando a gente tem uma expressão numérica, a multiplicação, a gente tem que operar ela antes da adição, tá bom? Então aqui, aí agora eu faço 12 mais 0, 12. Se eu tenho os dois valores iguais, eu tenho uma igualdade verdadeira, 12 igual a 12, então quer dizer que a minha prova real tá ok, ou seja, eu acertei o resultado da divisão, tá bom? Essa é a forma de eu provar que tudo está correto. E agora nós vamos para a parte mais tensa, interessante, complicada? Não sei, vocês vão definir. Mas eu diria que é a parte operacional, né? Quando a gente vai fazer o algoritmo da divisão. Antes da gente realizar ele,
queria falar uma coisa para vocês. Algoritmo é um processo que a gente explica ou fala como que a gente vai fazer alguma coisa. É diferente de algarismos, que são os números que nós utilizamos para representar valores ou coisas assim, tá bom? Então, o algoritmo de alguma coisa é como se eu falasse como fazer essa coisa. Então, o algoritmo da divisão é como fazer a divisão. Eu peguei um exemplo aqui. Este exemplo é 64 dividido por 4, tá? Aí eu vou deixar aqui em branco e eu não quis colocar primeiro passo, segundo passo, porque eu acho muito complicado a gente elencar por passos, porque para as pessoas podem vir em forma de passos, mas para outras não, isso pode estar tudo junto. Então, primeiro, o que eu faço? Normalmente a gente faz assim, ó, 64 dividido por 4. A gente monta, né, uma operação, uma continha desse jeito, porque é mais fácil a hora que a gente for dividir. Então vamos lá. Primeiro a gente pega o 6 e nós vamos dividir as dezenas, tá? Não é 64? Então, eu vou pegar primeiro o 6. Se você não lembra o que divide primeiro, a dezena, a unidade, então a gente sempre pega o primeiro número à esquerda. Então, o 6, ele tá na tabuada do 4? Olha, pode ser que sim, pode ser que não, tá? Mas o 6 é maior que o 4. Então, se ele for igual ou maior que o 4, a gente pode dividir sim. Vamos na tabuada do 4. 4 vezes 1 igual a 4. 4 vezes 2 igual a 8. Então, não temos o 6, mas temos um valor menor do que o 6, que é o 4. Então, aqui, ó, 4 vezes quanto que dá 6? Não tenho. Mas eu tenho um número, 4 vezes alguma coisa, que dá quase 6. Qual é esse valor? 4 vezes 1. Tá? Aqui eu coloco por qual número eu multipliquei, então 4 vezes 1. E aqui eu coloco o resultado, 4 vezes 1, 4. Eu consegui dividir 4 dezenas, mas ainda me sobraram 2 dezenas, tá? Então, 6 menos 4, 2. Agora, eu vou dividir as unidades. Eu tenho 4 unidades, porém eu tenho 2 dezenas que sobraram. Então, eu vou aqui, ó, juntar dezena com unidade. Ficou 24, tá bom? 24. Eu tenho na tabuada do 4, para agilizar aqui, ó. Tenho, achei. Qual que é? 4 vezes 6, que dá 24. Então, 4 vezes que número dá 24? 4 vezes 6. Eu vou subtrair. Por quê? Eu consegui dividir 24, né? 2 dezenas mais 4 unidades. Ou eu posso pensar, 24 unidades, eu consegui dividir, tá? Em 4 partes iguais, que foi 6. Então, eu terminei, ó, a minha conta. Aqui eu tenho o dividendo, tá? Não vou escrever para não ficar uma baguncinha. Aqui o dividendo, aqui o divisor, aqui o quociente e aqui o resto, tá? Ou seja, eu tenho o total, quero dividir em 4 partes, cada parte vai ficar com 16. E ainda podemos fazer a prova real para ver se realmente está correta a nossa conta. 64 é o total, tem que ser igual 4 vezes 4 é a quantidade que eu quero dividir. Em quantas partes? Vezes 16, porque a minha conta falou que cada parte tem 16, mais 0, que é o resto. 64 vai ficar igual a 64 mais 0, 64 igual a 64. Opa, não deu para ver aí, mas ok, está correta, tá bom? Então, nós encerramos aqui uma forma de fazer o algoritmo da divisão. Caso vocês tenham dúvidas, não tenham entendido, comentem lá que a gente tenta fazer de outra forma, com outros exemplos para facilitar, tá bom? E aqui eu tenho um extra. Isso. Esse extra é o quê?
sinais que representam divisão. A gente sempre fica naquela, né? Ai, mas o que é divisão? É um pontinho? É um tracinho? Como que é essa divisão, né? Eu vou deixar aqui, depois eu vou reescrever uma, porque não coube. O que a gente tem, ó? Se eu tenho 12, tracinho, pontinho, 3, isso é divisão. Isso é 12 dividido por 3. Se eu tenho 12, 2 pontinhos, 3, isso também é divisão. É 12 dividido por 3. Se eu tenho 12 barra 3, também é divisão. É 12 dividido por 3. Se eu tenho 12 barra, mais a barrinha de lado, 3, também é divisão, tá? Essa barrinha desse jeito também representa divisão. A gente não encontra tanto quando a gente vai fazer. Uma ou outra vez isso aparece em receitas, tá? Quando tá lá 1/3, meia xícara, então a gente encontra assim. E aqui, 12 dividido por 3, aqui, esse quase um L aqui, ele representa a divisão, mas é mais utilizado quando a gente já vai desenvolver o algoritmo da divisão, tá bom? Então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, curte. Se você achou interessante, compartilha com o seu amigo. E se você tiver alguma dúvida ou também tiver sugestões de outras formas que a gente pode ensinar e aprender a fazer divisões, deixa aí nos comentários, tá bom? Bons estudos, até a próxima!